Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o horário que vocês estão a ver o vídeo, né? Se vocês estiveram com atenção o que a Sara teve a dizer na partilha da palavra, hoje a gente vai falar um tema que é sobre o tempo, não é? E a gente pode voltar aqui a ler em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá ver aqui se isto. Tentar não ler a Bíblia na Bíblia de papel, mas já que estamos em casa, vou usar aqui o PC. E a Sara começou por dizer que em Eclesiastes 3:1 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não é? E ela teve a dizer, e até no final partilhou aquela, aquele exemplo, não é? Do copinho com arroz e os bombons. E, e achei muito interessante, não é? E realmente é verdade que existe tempo para todas as coisas, e tudo tem o seu propósito, não é? E a Sara deixou aí um exemplo importante de que existem prioridades na nossa vida e temos que dar devido tempo às coisas que realmente importam, não é? Ah, e seguindo na linha de raciocínio que a Sara usou, também temos Atos 1:4. Eu vou ler aqui para vocês. Ora, Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim: E comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse eu: De mim ouvistes. Ou seja, isso aqui é Jesus, não é? Jesus a falar com os discípulos, para que eles não saíssem ali de Jerusalém. E foi importante, porque ali era um tempo deles ficarem, não é? Era um tempo de ficarem em Jerusalém. E quando eu estava a ouvir e estava a meditar nessas coisas, a gente pode pensar assim, ok, tudo bem, eu sei que existe o tempo para tudo, sei que existe um tempo para cada coisa. Neste aspecto ali em Atos, Jesus estava a falar para os discípulos, não é? E eu, não é? No tempo em que eu vivo, o que é que, diz a Bíblia acerca disso, não é? Ah, a gente já vai lá, mas primeiro eu estava aqui a pensar, uma vez ouvi, ah, e é verdade, por exemplo, em relação ao tempo, o tempo que eu dou do meu tempo para outras pessoas, por exemplo, está ligado e é proporcional com aquilo que eu ponho em consideração a pessoa, ou tenho por consideração, ou amo a pessoa, não é? Porque se eu estou a despender do meu tempo para atender a outra pessoa, é porque realmente alguma coisa me fez, não é? Despender o meu tempo. E se eu realmente gosto dessa pessoa, eu vou fazer o possível, não é? Para ter tempo para essa pessoa. Então, às vezes é uma coisa que a gente tem que parar um bocadinho para pensar e analisar: será que nós estamos a dar tempo às pessoas que realmente importam na nossa vida? Ou estamos a deixar de lado as pessoas que nós gostamos e amamos e estamos a dar tempo a coisas que não são tão importantes na nossa vida, não é? E o tempo é uma coisa que é muito preciosa. É uma coisa que já não volta para trás, né? O que passou, passou. E se nós perdermos tempo, né? Não aproveitar o tempo que nós temos, e agora cada vez mais parece que nós temos cada vez menos tempo, não é?
anda o pessoal todo a correr de um lado para o outro, quem trabalha porque trabalha, quem estuda porque estuda, né? E às vezes até quem não faz nada arranja desculpas em relação ao tempo, a dizer que não tem tempo para as coisas, não é? Então é importante a gente conseguir parar um bocadinho para pensar aonde é que estamos a gastar o nosso tempo, não é? Por exemplo, para nós sabermos o que é que devemos fazer em relação ao tempo, uma das coisas fundamentais é estarmos atentos, não é? Porque, por exemplo, em relação ao tempo cronológico, se eu não estiver atento, principalmente ao relógio, eh, o mais certo a acontecer é eu me atrasar, não é? É eu chegar atrasado às coisas que eu tenho, não é? Então é importante nós sabermos, para já, estarmos atentos às horas, não é? E ter noção de que temos coisas para fazer, não é? E tudo tem sua hora marcada. E se eu falhar em relação à hora, vou estar a prejudicar outra pessoa, não é? Porque alguém vai estar à minha espera. Ahm, Depois, outro exemplo também é a questão, por exemplo, meteorológica, que também em relação ao tempo, né? Mas não é cronológica. Se eu não estiver muito atento, por exemplo, posso sair num dia à rua e arriscar-me a apanhar uma molha porque vai chover. E eu não levei roupa adequada, ou guarda-chuva, ou alguma coisa assim. Isso é só um exemplo, não é? Mas o que é que isso influencia? É que se eu não estiver atento, não é? As coisas vão passar por mim e eu não vou reparar. E o tempo também é assim, não é? Esse tempo que a Sara esteve a falar, se nós não estivermos atentos, o tempo vai passar por nós e nós não vamos dar contas, não é? E em relação ao que a Bíblia tem para nós nos tempos de hoje, eu estava a pensar em relação, por exemplo, ao Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é onde Jesus fala ali várias parábolas, não é? E lá remete-se principalmente aos tempos do fim, né? E é uma coisa que eu acredito que nós estamos a chegar muito perto desse tempo. E temos aqui, por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, hum, Jesus fala sobre muitos sinais e muitas coisas que haveriam de acontecer quando esse tempo estivesse próximo, não é? Mas Jesus fala aqui, por exemplo, da lição da figueira, que é o capítulo 24, a partir do versículo 32 até o 35, que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está aqui a falar da, dos sinais que haveriam de acontecer antes da vinda dele, antes da vinda do homem, do Filho do Homem, não é? E alguns sinais a gente pode ler aqui. Por exemplo, Jesus está a dizer assim: olha, tenham atenção, ninguém vos engane. Estou a ler no versículo 4. Porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores.
Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pronto. Jesus fala aqui, não é, de vários sinais que vão acontecer. E eu creio que este, este momento, este tempo que estamos a passar agora, é um claro sinal de que as coisas estão a mudar e estão a mudar rapidamente. Nós não devemos ficar preocupados, tristes ou ansiosos com tudo o que está a acontecer, não é? Acho que a gente tem que conseguir tirar o melhor de cada situação. E nesse caso, apesar de estarmos todos trancados em casa sem poder fazer muitas coisas, não é? E uma delas é estarmos juntos, como normalmente a gente está, nós devemos aproveitar o momento. Este momento em que estamos mais em família, temos mais tempo de sobra, não é? Para quem estuda, agora não está a estudar. Para quem alguns que trabalham agora não estão a trabalhar, não é? Então devemos aproveitar para quê? Para estarmos reunidos em família, em comunhão, não é? Ter um tempo agradável e saudável. Os pais com os filhos, o irmão com o irmão, a irmã com a irmã, para que a gente possa fortalecer laços, laços familiares, laços de amizade, não é? Às vezes aquelas conversas que a gente não tinha fazia tempo, e andávamos sempre a correr de um lado para o outro. E também devemos aproveitar para estarmos mais próximos de Deus. Porque só assim a gente também vai saber o que é que Deus tem para nós e o que é aquilo que nós devemos fazer com o nosso tempo em relação a Deus. Porque nós temos que, para saber o que Deus quer, nós temos que ter temos que ter intimidade, temos que estar próximos. E, e só assim a gente vai saber o que é que Deus quer para as nossas vidas, não é? Então é importante, aproveitem esse tempo de sobra que vocês têm. Não fiquem só nas redes sociais, em YouTube e Facebook, Instagram, e a jogar jogos. Aproveitem, façam coisas que vocês já têm aí, talvez pendentes para fazer, que queriam fazer, mas não tinham tempo. Coisas que façam crescer, ah, não é? Para a edificação vossa e dos outros, não é? É importante a gente estar com a cabeça ocupada nisso. Agora que temos muita coisa, para muito tempo, não é? De sobra, ocupar a nossa cabeça com aquilo que é bom, com aquilo que edifica, tá bom? Eu não vou me alongar muito mais para o vídeo não ficar muito grande. Estou com muitas saudades vossas. Faz falta estarmos reunidos assim, ver a cara de cada um, estar a falar, não é? É diferente assim, por vídeo é uma novidade, mas é meio estranho ainda para mim. Talvez me habitue ou não. E pronto, é o que eu tenho para vocês hoje. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem lá colocar no grupo, tá bom? Não tenham vergonha, podem falar, podem, olha, partilhem coisas lá que vocês queiram. Estamos lá, eu, o Nuno e a Sara, para responder a qualquer dúvida. Se tiverem algum problema, também podem pedir ajuda por lá, tá bom? Partilhem alguma palavra, algum versículo, alguma coisa que vocês achem bom, alguma música ou pregação, não é? Algumas ideias, não sei. Que nós criamos aquele grupo para vocês, tá bom? Podem usar, podem falar, podem conversar, coisas sadias, engraçadas, tá bem? E pronto, é isso que eu tenho para vocês. Fiquem com Deus. Abraços, beijinhos
e portem-se bem, tá bem? Ah, importante também, não comam muito sem fazer exercício. Senão depois não conseguem sair de casa porque não passam na porta. Tchau, tchau, tchau. Deus vos abençoe.